Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. E como vocês viram pelo título, teremos muitos materiais da editora Mitos, mas também de outras editoras. E eu já abro aqui com o volume 2 de Oblivion Song, publicação da editora Intrínseca, trazendo o arco Entre Dois Mundos. Material escrito por Robert Kirkman. Eu já resenhei o volume 1 dessa publicação, trata-se de um material de ficção científica e foi uma publicação que eu gostei. Achei realmente bacana esse material e vai ter resenha dessa publicação aqui. Agora vamos de editora Devir com The Black Monday Murders volume 2, material de Jonathan Hickman com a arte de Tom Cocker. Galera, essa publicação ela é espetacular, vocês não estão me entendendo. Entrou para minha lista no top 10 de melhores quadrinhos lançados no ano de 2019 aqui no Brasil. Recomendo demais essa publicação. Eu fiz a resenha do volume 1 e é realmente um trabalho extraordinário do Jonathan Hickman. Então fica a dica para vocês, quem gosta de um clima meio Wall Street, bolsa de valores, mercado financeiro com o sobrenatural, vai amar essa publicação aqui. Vamos ver se o volume 2 ele continua no mesmo nível do volume 1 e vai ter resenha ainda essa semana dessa publicação. Umbrella Academy Hotel Oblivion, publicação da editora Devir, material que traz os roteiros Gerard Way com o brasileiro Gabriel Bá. Eu já resenhei os volumes anteriores de Umbrella Academy, é uma série que eu recomendo para vocês, material divertido, bacana, não é nada genial, espetacular, mas sem dúvida é uma publicação acima da média e também terá resenha aqui no canal. Agora enfim, chegamos na editora Mitos com as diversas publicações que chegaram para mim. O Fantasma, edição número 4, a 3 eu vou falar nas breves resenhas, publicação sueca que chega ao Brasil numa mensal pela editora Mitos. Vai ter resenha dessa publicação nos vídeos de aquisições com breves resenhas, provavelmente na semana que vem, no próximo domingo, desse material aqui do Fantasma. Lembrando que eu já resenhei as publicações anteriores. Hellboy apresenta BPDP Origens 1948 Vampiro, publicação do universo do Hellboy, que vai ter resenha aqui no canal Central HQs. Eu já resenhei os volumes anteriores dessa série BPDP, que é um spin-off da série principal do Hellboy, e são histórias muito boas, acima da média. Aliás, até hoje eu não li um encadernado do Hellboy que fosse sequer mediano. São sempre histórias assim muito boas a excelentes. Então fica a dica dessa publicação aqui da editora Mitos. Agora vamos de Juiz Dredd com o especial de Natal e também Juiz Dredd por Brian Bolland, uma publicação que traz aqui o Brian Bolland nas suas primeiras histórias que ele desenhou para o personagem na editora britânica 2000 AD, e aqui um compilado de histórias que envolvem de uma forma direta ou indireta o Natal ou o Papai Noel. São 9 histórias compiladas dentro dessa publicação e elas vão ganhar resenha ainda essa semana, as duas juntinhas aqui, publicações da editora Mitos. Chegamos nos quadrinhos italianos e eu abro com Dylan Dog Mater Dolorosa, publicação da editora Mitos. Sinceramente, o personagem de Dylan Dog é um dos meus preferidos da atualidade. As séries dele são simplesmente sensacionais. Você pode comprar qualquer volume, assim, o 5, depois compra o 3, depois compra o 10, que você não tem problema em questão de cronologia. E as histórias são muito legais. Quem gosta de uma investigação criminal envolvendo o sobrenatural, com certeza é um prato cheio e vai ter resenha específica dessa publicação aqui no canal. Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, relançamento da editora Mitos, material que está saindo agora no formato original italiano, desde o seu primeiro volume. Então eu tenho aqui o volume 1, vou colocar aqui atrás o volume 2 e o volume 3, que vem com esse cardzinho aqui. Já tem em pré-venda os 5 primeiros volumes dessa série que está sendo reiniciada pela editora Mitos da Júlia. A antiga série ela saía num formato menor, né, com mais páginas, englobando
2 encadernadinhos desses que chamava J. Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga. E quem gosta de uma série investigativa, um thriller policial, mas realista, sem nada de fantasia, de sobrenatural, com certeza vai adorar essa série, que também é uma das minhas preferidas da atualidade. Esse aqui são os 3 primeiros volumes e, mais uma vez, lembrando que tem 5 deles em pré-venda na Amazon. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Dragoneiro, Caçador de Dragões, volume 2, O Segredo dos Alquimistas. Eu já resenhei o volume 1 de Dragoneiro, que veio numa edição mais recheada, né? Mais volumosa, e agora a editora Mitos está lançando ela no formato original italiano, né? Com menos páginas, mas com um acabamento gráfico bem bacana, se assemelha ao Dylan Dog e também à nova série da Júlia aqui no Brasil. Vai ter resenha dessa publicação e recomendo vocês assistirem a resenha específica que eu fiz do volume 1, para vocês terem uma ideia do que trata essa série, que é de fantasia. Agora chegamos no Tex, um dos personagens italianos mais importantes, e esse álbum é As Grandes Aventuras de Tex, Os Invencíveis. Esse aqui eu acho que é o 4º volume das Grandes Aventuras de Tex e eu já resenhei os 3 anteriores. São histórias realmente selecionadas, a nata das histórias do Tex, e eu indico demais essa publicação, que tem capa dura, um acabamento gráfico diferenciado. Você consegue comprar com desconto no site da Amazon e vai ter resenha específica dessa publicação, que tem páginas coloridas. Super Almanac Tex volume 1, publicação que tem mais de 500 páginas, a história a mais longa aventura de Tex, escrita por seu criador, que é o Sérgio Bonelli, e eu vi muitos comentários positivos com relação ao relançamento dessa publicação, e vai ter resenha também específica aqui no canal. Para finalizar os quadrinhos da editora Mitos, nós temos Tex Willer, As Aventuras de Tex quando jovem, o volume 10, o volume 11, vamos tirar aqui o reflexo, e também o volume 12 dessa publicação. Materiais que terão resenha aqui no canal Central HQs. Tem esse delay aí por conta do final de ano, né? Dezembro, férias, eu estive viajando, alguns materiais também atrasaram na hora de chegar aqui, né? Então eu vou apresentar essas publicações no longo aí desse mês de fevereiro. E agora nós vamos de Marvel Comics. Star Wars Cinzas de Jedha não é exatamente uma publicação da Marvel, é um material Disney, né? Que sai aqui no Brasil pela editora Panini Comics, escrito por Kiro Gillen e desenho de Salvador La Roca. Eu estou acompanhando, entre aspas, né, os encadernados de Star Wars, Darth Vader. Não comprei as mensais, que aliás já foram canceladas. Eu tô ali com uma pilha de leitura atrasada de Star Wars, mas uma hora eu pretendo ler várias edições para poder fazer uma resenha caprichada para vocês. Doutor Estranho volume 2, Acerto de Contas, publicação da editora Panini Comics, trazendo Mark Waid nos roteiros da série do Mago Supremo. Eu já resenhei o volume 1 e entrou para as minhas melhores leituras da Marvel do ano de 2019. Realmente o Mark Waid vem mandando muito bem nessa publicação. Esse segundo volume é bacana, não chega a ser do mesmo nível do volume 1, e vai ter resenha ainda essa semana dessa publicação. Justiceiro volume 2, Guerra na Batalha, publicação escrita por Matthew Rosenberg, que no meu entender vem mandando muito bem na publicação do Justiceiro, o volume 8 e o volume 9, que são da série anterior, com o Frank Castle roubando a armadura do Máquina de Combate, tocando terror com a bandidagem, simplesmente sensacional. Eu resenhei recentemente o volume 1 dessa nova série do Justiceiro, que foi zerada, agora retoma do volume 1, mas tem toda aquela carga cronológica que já tinha sido abordada pelo Matthew Rosenberg, que continua nos roteiros da publicação. De qualquer forma, também vai ter resenha muito em breve desse segundo volume aqui. É uma série que eu estou achando divertida. Para finalizar, Vingadores da Costa Oeste, Melhor Costa, publicação escrita por Kelly Thompson, material que eu pretendo resenhar para vocês, talvez não tão logo, até pelo número de páginas. Eu tenho outras publicações que estão na fila de preferência,
Mas de qualquer forma, eu pretendo dar um feedback para vocês. Eu vi que tem a venda na Amazon, então se demorar um pouquinho, acredito que não vai ter nenhum transtorno de você perder a publicação, porque vai ser recolhido das bancas e tal. Se você quiser depois comprar na Amazon, você vai ter a oportunidade. Claro, se a publicação realmente for do seu interesse e tiver qualidade. E chegamos agora nas breves resenhas. Abrindo com Fantasma, edição número 3, publicação mensal da editora Mitos. Trata-se de uma publicação sueca onde atualmente são produzidas as histórias do espírito que anda, e nessa edição nós temos duas histórias: o terror nuclear e a flecha sagrada. É um material que tem o formato americano, papel capa couché, papel jornal colorido, 52 páginas ao preço de R$ 12,90. Eu já resenhei as edições anteriores do Fantasma, dessa série aqui, e basicamente nós temos duas histórias legais. A primeira, que é o terror nuclear, onde militares dissidentes do país vizinho resolvem roubar alguns produtos ali de Bangala, que é o país onde o fantasma atua, né, onde ele vive, para montar armas termonucleares. E aí, meus amigos, obviamente, o espírito que anda não vai deixar barato e vai tentar impedir a ação desses terroristas. É uma história bem contada, mas eu achei o final um tanto abrupto, sabe? Ensejava uma continuação. E depois nós temos a Flecha Sagrada, que vai narrar a história de um homem que simplesmente traiu a sua tribo, pegou ali junto com mercenários, roubou todo o ouro e também a Flecha Sagrada. Depois que ele descobre que está à beira da morte, uma doença muito grave, ele retorna para essa tribo com dinheiro, querendo, né, uma redenção ali, mas ele é simplesmente enxotado. Ele descobre algo relacionado a uma pessoa muito importante na vida dele que ele não tinha conhecido, e ele vai tentar recuperar essa flecha sagrada, e isso obviamente chama a atenção do espírito que anda. Publicação que conta com bons desenhos, as histórias são simples, não tem nada de fenomenal, são histórias divertidas que eu indico para quem gosta do personagem. Não são histórias datadas, são histórias atuais do personagem. Então quem tem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre o fantasma, como ele atua, essa é uma publicação que vale a pena você acompanhar, e também você consegue comprar ela com desconto no site da Amazon. Vingadores número 17 e Vingadores Loki à Solta. Eu tento acompanhar a cronologia nacional, então eu vou resenhando conforme eu vejo o catálogo da editora Panini Comics para dar um feedback das séries que estão rolando aqui no Brasil. Não todas elas, mas aquelas mais importantes, ainda que tenham uma qualidade pífia, como é essa série dos Vingadores do Jason Aaron, que é realmente decepcionante. Em Vingadores 17 nós temos o final do confronto entre aquele grupo de não-vivos que simplesmente quer destronar o Drácula e os vampiros, né? Quem seria o maior monstrengão? Sério, é realmente patético esse arco de histórias, serve apenas para incluir o Blade dentro do universo 616, algo que já tinha sido feito até anteriormente, mas o personagem acaba sendo esquecido, daí de tempos em tempos a Marvel volta, olha, o Blade agora está aqui no universo 616. Mas realmente é uma história, um arco de história que não leva a nada, poderia ser totalmente descartável. É ridículo ver os personagens Marvel ali envolvidos na guerra civil de vampiros. Os personagens geralmente dos Vingadores são muito mais poderosos, aí os vampiros dão aquele trabalhão para eles. Não leva a nada esse arco de histórias, a não ser a introdução do Blade. E depois nós temos a história Vingadores Loki à Solta, que é uma história, ó, de décadas atrás, escrito por Roger Stern e desenhos de Ron Lim. Galera, a Panini está enchendo de linguiça as suas publicações simplesmente porque montou mensais com 52 páginas, sendo que lá nos Estados Unidos as publicações elas normalmente são mensais, então sai uma história de 24. Então a cronologia aqui, até por um certo aspecto, foi bacana para alcançar ou se aproximar mais da cronologia americana. Só que a partir do momento que chegou num nível ali que a Panini acha interessante manter uma distância de 8, 10 meses, até para questão de planejamento, começa a colocar essas publicações aí que, né? Em Vingadores 11 nós temos a história de Vingadores 16
e Hulk, a Última Chamada, que eu resenhei aqui pra vocês. Uma história do Hulk que não tem nada a ver com esse título dos Vingadores. Então eu quero ver o que vai acontecer com as outras mensais, né? Elas vão se transformar em bimestrais? Como é que vai rolar isso? Ou vou colocar um monte de tapa-buraco dentro dessas publicações? De qualquer forma, essa série dos Vingadores eu acompanho mais por obrigação, por ser um título muito importante dentro do universo Marvel, porque em termos de qualidade, olha, Doomsday Clock edição número 9, ou o relógio do juízo final, como sai aqui pela editora Panini Comics. Publicação escrita por Jeff Jones e desenhos do Gary Frank. E galera, essa reta final vai até a edição número 12, tá realmente muito empolgante. A galera tava curiosa com relação a um confronto entre os personagens DC e o Dr. Manhattan. E é exatamente isso que você vai ter nessa publicação. Ele que está lá em Marte, e é todo aquele caos envolvendo o nuclear e o Superman na Rússia começa a ser explicado. Basicamente temos ali uma porrada de personagens DC indo para Marte confrontar o Dr. Manhattan, e ali o Jeff Jones escreve uma história realmente bem interessante, muito inspirado exatamente na obra Watchmen, né, do Alan Moore, ali com a questão do tempo, retrocedendo, avançando. Ele brinca bastante com isso, não com o mesmo refinamento do Alan Moore, você percebe uma certa até grosseria ali na hora de tratar do tema, mas acaba funcionando. A arte do Gary Frank é simplesmente sensacional, e nós temos o Superman que muito provavelmente vai voltar nas edições finais para confrontar o Dr. Manhattan. Uma publicação realmente bem bacana, eu indico para vocês. Só não fique se apegando à série original, querendo comparar, porque daí você vai acabar realmente se frustrando. Mas eu indico essa publicação. Action Comics edição número 1007 e edição número 1008, escrita por Brian Michael Bendis. Essa série, ela é mais passável. Daqui a pouco eu vou falar da outra, Superman. Aí nós temos um foco no Jimmy Olsen, ele que acaba se relacionando com uma garota que pertence a um grupo secreto de homens cobra e tal. De repente dá um clarão, todo mundo desaparece, o Jimmy Olsen fica todo assustado. Temos a volta da Lois Lane ao Planeta Diário. É uma história que está sendo construída até de forma interessante pelo Brian Michael Bendis, sem querer inovar muito, uma história ali básica. E aí nós chegamos no problema, que é a série Superman, no caso as edições 7 e a edição 8. Não que os problemas sejam exatamente nessas edições, já vem lá de trás. Essa série, ela tinha sido muito bem cuidada pelo Peter Tomasi, um antigo roteirista dessa série, que explorou muito bem o núcleo familiar do Superman, a Lois, o Clark, o Jonathan, a relação do Clark com o filho e também do Superman com o filho. Só que, meus amigos, a partir do momento que o Brian Michael Bendis teve a ideia de colocar o Jonathan para viajar com aquele avô todo estranho, o Jor-El não morreu com a explosão de Krypton, achei uma babaquice isso daí, mas tá, beleza. Ele convida o Jonathan para seguir ele numa viagem, numa aventura espacial, para conhecer, para ensinar ele sobre o universo. E o garotinho de, sei lá, 11, 12 anos topa o Superman. Ah, você não vai, mas sabe, cara, ele tem 12 anos, filho, ele não sabe o que ele quer ainda. Aí a Lois Lane vai junto, e nessas edições nós temos ali um flashback de como foi as experiências do Jonathan Kent junto com o Jor-El, e também da Lois, que retornou antes. E se você leu a edição número 6, sabe que o Jonathan Kent aparece do nada, já com 17 anos de idade. Então passaram-se 5, 6 anos desde que ele viajou com o avô, sendo que no mundo normal aí passaram-se 3 semanas. Não, o Superman, eu perdi o crescimento do meu filho. Sim, você deixou ele viajar com o avô maluco, que todo mundo sabia que não era confiável. Cara, é simplesmente estúpido. O Superman, que é um cara muito inteligente, experiente, simplesmente falar, filho, vai lá com o seu avô, que eu não tenho nenhuma empatia por ele, não tem nada realmente de afinidade entre a gente, pode viajar. A Lois também totalmente despirocada, sendo tratada de uma forma assim, ai, vamos criar uma mulher que decide as coisas por si própria e foda-se o resto.
como se não fosse uma família onde um deveria pensar no outro. Por isso que se fala família, né? Você não vive sozinho, então você precisa pensar no que a outra pessoa vai fazer, aconselhar, ajudar, né? Mas o Brian Michael Bendis simplesmente, ele realmente destrói a família do Homem de Aço. Então é uma história realmente que dá uma decepção a hora que você lê. Simplesmente quem acompanhou a fase do Peter Tomasi, que teve aquele núcleo familiar abordado de forma muito interessante, ver o que o Brian Michael Bendis fez aí com a família do Superman é simplesmente decepcionante. Bom, galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!